Bem-vindos à segunda aula sobre as equações de Maxwell e o magnetismo da matéria. Nessa aula de hoje, a gente vai relembrar brevemente sobre a lei de Faraday e também entender sobre a lei de Ampère-Maxwell. Eu sempre gosto de falar que por trás de toda equação existe um aparato histórico por trás que é tão importante quanto. Então, sempre que possível, eu vou estar dispositando algumas partes históricas e curiosidades. Então, vamos nos teletransportar para 1831, quando Faraday ele demonstrou que uma corrente elétrica ela pode ser induzida quando a gente altera o fluxo magnético fechado em um circuito. Em outras palavras, Faraday ele descobriu que um campo magnético variável ele produz um campo elétrico. E a gente viu no início da aula passada, no outro vídeo, que quando a gente tem campos elétricos criados por cargas elétricas, o comportamento ela pode ser compreendido, o comportamento desses campos elétricos eles podem ser compreendidos usando as leis de Gauss para o campo elétrico, certo? E aqui a gente vai compreender o comportamento de campos elétricos induzidos por campos magnéticos através da lei de Faraday. Então, essa lei de Faraday ela é dada para a seguinte expressão, certo? Onde eu vou ter que, ela me diz o seguinte, se eu variar o fluxo, que é essa expressão aqui, é o meu fluxo magnético, se eu variar ele temporalmente, eu vou ter, através de uma superfície, ela vai induzir uma força eletromotriz em qualquer parte dessa superfície e alterando o fluxo magnético, o campo elétrico ele é induzido ao longo dos limites dessa superfície. Veja que essa aqui é uma integral fechada, mais uma integral de linha, justamente porque ela vai induzir ao longo dos limites da superfície, ou seja, vai ser uma integral de linha. E esse sinal negativo aqui que aparece, simplesmente ela diz o seguinte, que a força eletromotriz ela vai se opor à mudança do fluxo, ou seja, ela tende a manter o fluxo existente. E isso que vocês viram com o professor, certamente, é a lei de Lenz, certo? Por muito tempo, as únicas fontes de campo magnéticas conhecidas pelo homem era o minério de ferro e outros materiais que eram magnetizados de forma acidental. Mas em 1820, Ampère ele ficou sabendo que Ørsted, um físico e químico dinamarquês, tinha desviado a agulha de uma bússola ao passar uma corrente elétrica próxima a ela. Então, a partir disso, Ampère começou a estudar a relação entre correntes elétricas e campos magnéticos. Só que a lei de Ampère, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, era conhecida apenas quando a gente aplicada em situações estáticas, ou seja, envolvendo correntes constantes. Acontece que Maxwell, por volta de 1850, ele percebeu que poderia modificar a equação de Ampère de tal forma que poderia estender sua aplicabilidade para situações dependentes do tempo, ou seja, não somente naquelas condições constantes. Então, depois desse vislumbre histórico, a forma integral da lei de Ampère modificada por Maxwell, que foi dada como nome a lei de Ampère-Maxwell, certo? Ela é dada por essa expressão, onde nesse lado esquerdo aqui é a circulação do campo magnético em torno de um caminho fechado C, ou seja, uma integral de linha, certo? E esse lado esquerdo, esse lado direito aqui, ele inclui duas fontes que estão sendo multiplicadas pela permeabilidade magnética do vácuo, certo? Que é a corrente de condução constante, certo? Ou seja, ela é considerada, quando a gente considera só esse termo aqui, eu vou ter a lei de Ampère, certo? Que é para casos constantes. E esse segundo termo aqui, que é um termo adicional atribuído por Maxwell, certo? Que é o fluxo elétrico variável através de uma superfície S. Esse termo aqui, atribuído por Maxwell, foi chamado de corrente de deslocamento. Mas qual é a explicação para a existência desse termo? Então, vamos fixar esse termo adicional atribuído por Maxwell, certo? Que ele é bastante análogo à lei de Faraday que a gente viu anteriormente. Vou colocar aqui a lei de Faraday. Vamos relembrar o que ela nos diz. Ela diz o seguinte, certo? Que ela mostrou que o fluxo magnético, quando ele é variável no tempo, ele induzia um campo elétrico. Então, se a gente pensar em uma certa simetria, então, se um fluxo magnético variável ele produz um campo elétrico, como a lei de Faraday demonstra, um fluxo magnético variável ele produz um campo elétrico, por que não há uma lei complementar dizendo o contrário? Ou seja, por que não ocorre uma indução oposta? Mas, mesmo que houvesse, por que eles levaram tanta década para alguém perceber que realmente poderia acontecer esse tipo de indução oposta? Porque é o seguinte, naquela época, os campos... Naquela época, não.
Em geral, os campos magnéticos induzidos pela variação de fluxo elétrico são extremamente fracos. E naquela época, não se tinha evidência experimental que pudesse basear essa lei de indução oposta. Então, com essa desconfiança, Maxwell ele insistiu que era necessário modificar a lei de Ampère, que já era bastante consistente em condições estáticas, como a gente viu. Em muitos textos, quando a gente fala sobre essa adição na lei de Ampère, normalmente eles tomam 3 abordagens. Eles tomam sobre a conservação de carga, sobre a relatividade especial e sobre a inconsistência na lei de Ampère quando aplicada a um capacitor de carga. E é nessa última abordagem, que ela é a mais comum, e é nela que a gente vai nos sustentar para explicar a necessidade desse termo adicional. Então, considere o circuito, certo? Onde, quando a chave está fechada, uma corrente I, certo? Ela vai fluir enquanto a bateria vai carregar o capacitor. Essa corrente ela produz um campo magnético em torno dos fios. Então, logo eu consigo escrever a lei de Ampère, que a gente já viu que é dado por essa expressão. Só que acontece que existe um problema sério na determinação dessa corrente envolvida. De acordo com essa lei, a corrente envolvida ela inclui todas as correntes que penetram qualquer superfície limitada por esse caminho fechado, por exemplo, no caminho C. No entanto, a gente encontra 2 respostas diferentes para essa corrente envolvida se a gente escolher superfícies diferentes. Por exemplo, vou chamar 2 superfícies aqui, uma superfície S1, certo? E uma outra superfície, digamos aqui no formato de um saquinho, S2. Então, vamos pensar. Embora a corrente 1 ela vai penetrar a superfície 1, à medida que o capacitor ele vai carregar, nenhuma corrente ela vai penetrar a superfície 2, porque a carga ela começa a se acumular na placa do capacitor. Mas veja o seguinte, esse anel aqui tracejado, aqui, ó, certo? Nas ambas superfícies, elas é um limite para ambas as superfícies, certo? Então, a integral do campo magnético em torno desse anel deveria ser a mesma. Não importa a superfície com que a gente escolha. Só que isso está acontecendo para superfícies diferentes. Logo, uma vez que nenhuma corrente de condução flui entre as placas do capacitor, o que mais poderia estar acontecendo nessa região que serviria como fonte de campo magnético? Veja o seguinte, que como a carga ela está se acumulando nas placas à medida que o capacitor está carregando, você sabe que, como foi visto nas aulas do professor, que o campo elétrico entre essas placas, elas devem estar mudando com o tempo, certo? O campo elétrico. Isso significa que o fluxo elétrico, através da superfície do saquinho, entre essas placas, elas também deveriam estar mudando. Então, vamos moldar essa superfície em forma de saquinho, né? De tal forma que ela fique uma superfície gaussiana especial. Por quê? Porque a gente vai usar a lei de Gauss para campos elétricos para determinar a mudança desse fluxo, certo? Então, vocês devem se lembrar lá no início do capítulo do volume 3 do Halliday, né? Que o campo elétrico entre 2 placas condutoras carregadas ela é dado pela seguinte expressão. O campo elétrico ele vai ser igual o sigma sobre epsilon zero, onde sigma aqui ele é a densidade de carga, onde ele é dado por Qzão sobre A, onde Qzão é a carga sobre a área, certo? Então, tomando o fluxo elétrico, lembre da aula passada, certo? Da lei de Gauss para campos elétricos, que o fluxo elétrico ele é dado pela integral do campo elétrico vezes o elemento de área. Então, substituindo esse termo aqui dentro dessa expressão, eu vou ficar com essa expressão, sigma sobre epsilon zero, e esse produto escalar aqui, ele é igual a 1, certo? Se ele é igual a 1, vai ficar só essa expressão. Como sigma sobre epsilon zero é uma constante, ela pode sair da integral, vai ficar com essa expressão, onde eu substituí o sigma, como sigma é Qzão sobre área, eu só substituo aqui Qzão sobre área, certo? E esse integral aqui do elemento de área é simplesmente a própria área. Então, substituindo aqui, eu vou ter Qzão sobre A epsilon zero vezes A. Então, cancelando esse termo com esse termo aqui, eu vou ter que o meu fluxo elétrico ele é igual ao Qzão sobre epsilon zero. Então, vou fixar aqui o resultado anterior, né, que o meu fluxo elétrico ele é igual à minha carga sobre epsilon zero,
certo? E como a gente viu que quando eu estou carregando o meu capacitor, certo? A partir de uma bateria, então há uma variação temporal do meu fluxo, certo? Então eu posso pegar há uma variação do fluxo elétrico ao longo do tempo, eu posso derivar esse fluxo elétrico com o tempo, certo? Então eu vou substituir esse termo aqui dentro dessa expressão, eu vou obter que a derivada temporal de Q sobre ε0. Como ε0 é uma constante, eu posso tirar dessa derivada e ficar com 1 sobre ε0 vezes a derivada da carga sobre o tempo. Passando esse ε0 para esse lado aqui, como ele está dividindo, vai passar multiplicando. Então, eu vou ter que essa expressão, certo? E relembre que o fluxo elétrico aqui, ele é da lei de Gauss para campos elétricos, na sua forma integral, ela vai ficar como a integral do produto escalar do campo elétrico vezes o elemento de área. Então, eu tenho o seguinte, veja que a variação temporal do fluxo elétrico, multiplicado pela permissividade, ela vai me dar o quê? Uma unidade de carga dividido por tempo. E o que isso lembra a vocês? A unidade de corrente. Porque já era de se esperar que a fonte adicional seria, de alguma forma, alguma corrente, alguma expressão em forma de corrente. E esse termo adicional, como foi dito anteriormente, ele foi chamado de corrente de deslocamento, onde eu só peguei essa expressão e joguei aqui e chamei de um ID, que é a corrente de deslocamento. Mas tenha em mente que nenhuma carga ela está de fato sendo fluindo, ela não está fluindo nenhuma carga através da superfície, como a gente viu naquela superfície de saquinho, certo? Não existe uma fluidez de carga. Então, resumindo, vamos condensar todas as leis que a gente viu no vídeo anterior e nesse, em que são essas aqui. A lei de Gauss para campos elétricos, a lei de Gauss para campos magnéticos, a lei de Faraday e a lei de Ampère-Maxwell. Essas equações aqui constituem as equações de Maxwell. O interessante é que no século XIX, a gente tinha quase que certeza que estava acontecendo alguma coisa entre a eletricidade e o magnetismo. Primeiro veio Faraday, em que ele mostrou que campos magnéticos variáveis eles resultavam em um campo elétrico induzido, e em meados de 1800 Maxwell ele determinou que existia uma indução oposta. E aí ele decidiu montar um conjunto de equações, que são essas que vocês estão vendo. Elas são tão verdadeiras, elas são tão críticas e tão verdadeiras quanto as leis de movimento de Newton. E elas são também verdadeiras para as interações, todas as interações eletromagnéticas. Essas leis, elas previam a existência de ondas eletromagnéticas. E o interessante é que foi nessas idas de descobertas das ondas eletromagnéticas que intensificou a dúvida sobre a dualidade da onda, porque naquela época estava algum tempo depois, alguns anos depois, foi descoberto em alguns experimentos que a luz ela se comportava como partícula. Mas devido às equações de Maxwell, por serem tão rigorosas, tão criteriosas, que demonstravam que a luz era uma onda, que se criava uma dúvida. Mas será que a luz era realmente uma onda ou é uma luz? Ou era uma partícula? Então criou essa dualidade, a dualidade onda-partícula. Mas isso no mundo muito pequeno, certo? Mas essas ondas no mundo macroscópico, que elas nos ajudam a ver o mundo ao nosso redor. Como, por exemplo, conversar com nossos amigos a 1000 km de distância, ou esquentar aquela comida no micro-ondas no meio da noite, certo? Então, por essa a gente terminou, né, as leis de Maxwell, e no próximo vídeo a gente vai iniciar a relação entre o magnetismo e a matéria.